glória. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Que possamos entender em todo o tempo que tudo aquilo que vivemos tem tudo a ver com o Senhor. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos os mandamentos, ensina-nos a palavra. Esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos do teu Espírito, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Satanás, ele tem várias estratégias. Durante muitos e muitos anos, ele tem trabalhado com o ser humano com inúmeros objetivos, mas com um objetivo final: levar o homem para uma perdição eterna. E Satanás trabalha de uma maneira muito assídua, muito operante contra todos nós. E uma das maneiras que ele trabalha é por meio do desânimo. O desânimo é um dos frutos que o ânimo é um resultado, assim como o desânimo também é um resultado. E hoje nós vamos falar de uma das virtudes que mantém o nosso ânimo. E eu queria muito que você entendesse que ânimo que vem do céu, que vem do Espírito Santo, não tem nada a ver com disposição emocional, não tem nada a ver com características emocionais. O ânimo que vem do céu, ele vem por causa do poder e autoridade do Espírito Santo de Deus em nós. Filipenses 4, 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante dele, de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Você percebeu aí, pode assentar-se, a crescente estratégia que o apóstolo Paulo dá? Olha o versículo de número 6. Ele fala de algo que eu e você temos que fazer para que tenhamos o seguinte. O seguinte, se você faz, você tem o seguinte. Se o seguinte, você tem o seguinte. Analisa aí comigo. Vê aí o versículo de número 6. Primeira coisa que ele fala é oração. Oração. A oração, ela sara, a oração recupera, a oração restaura, a oração transforma, a oração molda, a oração muda. Quanto mais você quer que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, você precisa orar. Então ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, não permitam que vocês estejam perturbados. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça. E aí ele diz qual o resultado da oração? Versículo abaixo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Aí depois ele diz sobre o terceiro projeto. Ou seja, se eu oro, eu vou ter paz. Se eu tenho paz, eu vou conseguir comandar o que eu penso. Vou repetir para você. Se eu oro, eu tenho paz. Se eu tenho paz, eu mando na minha mente. E eu mandando na minha mente, eu mando no que eu faço. Deu para entender? Olha de novo o texto. Aí você vai entender o que ele diz. Ele diz: se você ora, você vai ter a paz de Deus dentro de você. Por quê? Porque existe a paz do mundo. Qual é a paz do mundo? A paz do mundo é aquela que o dinheiro dá. A paz do mundo é o que o prazer dá. Jesus diz assim: deixo-vos a paz, não a paz que o mundo dá. O mundo dá uma paz de que maneira? Uma paz que gera um suposto conforto para que aquela pessoa continue dentro daquela situação até que a alma dela seja jogada no inferno. Então essa é a paz do mundo. A paz do mundo é a conservação que o diabo faz na mente e na vida de algumas pessoas para que elas não se perturbem, para que elas não se angustiem e então no final elas sejam lançadas para o inferno.
Jesus diz, eu não dou a paz do mundo, eu dou a minha paz. Então, o que é a paz de Jesus? A paz de Jesus vem por meio do quê? Da oração. Aí você ora, você tem paz. Você tem paz, o que acontece com você? Você ora, você tem paz. Você tem paz, você manda no pensamento. Você manda no pensamento, você faz o que tem que ser feito. Só para recapitular para você, ó. Versículo 6, ele manda orar. Versículo 7, ele diz, vocês vão ter paz, e essa paz vai guardar o coração de vocês. Versículo de número 8, vocês vão conseguir determinar o que pensam. Versículo de número 9, vocês vão conseguir praticar o que vocês aprenderam. Amém? Vamos embora? Agora é só praticar. Agora é só orar, ter paz, mandar na mente e fazer o que tem que ser feito. Acabou. A solução é simples. Você sabe, uma das coisas preciosas na Escritura é a simplicidade e objetividade da Escritura. A Escritura é muito objetiva. Só que acontece o seguinte, nós somos as complexidades. Não tem nada mais complexo e complicado do que o ser humano. Nada mais complexo e complicado do que o ser humano. Então, para eu ter ânimo, eu tenho que ter paz, então eu preciso entender algumas coisas. Vá comigo em João 16, 33. João 16, 33. João 16, 33. Ânimo. O bom ânimo, o que é o bom ânimo? O bom ânimo é no sentido horizontal? Não, o bom ânimo é no sentido vertical. Jesus disse em João 16, 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. Dito o quê? Todo o capítulo 16, tá? Então ele está dizendo sobre ele vencer o mundo, sobre a partida dele e assim por diante. Aí ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero falar sobre 3 situações na vida que te trazem desânimo. 3 situações na vida que te trazem desânimo. Todos nós temos uma constituição diferente. Existem pessoas que são mais animadas do que outras. Eu não estou falando de ânimo comum. Eu não falo de ânimo comum. Ânimo que é característico de uma personalidade. Geralmente as pessoas que são mais agitadas, mais determinadas, têm mais ânimo. Não é deste ânimo que eu falo. Eu falo de um bom ânimo, aonde você consegue aliar a paz, a sua fé, a esperança ao conhecimento e o conhecimento à prática. É sobre esse ânimo. É esse ânimo que você tem, mesmo em situações adversas, em situações complexas. Esse ânimo que faz com que você ignore, de uma certa maneira, o que você sente, para praticar o que você deve. Diga, bom ânimo é aprender a ignorar o que eu sinto para fazer o que eu devo. Repita. Isso. É você aprender a ignorar o que você sente e fazer o que você deve. Este é o bom ânimo. O contrário, o ânimo comum, o que é? O ânimo comum, quando você está passando por um momento de aflição, você não consegue vencer aquele momento de aflição. Por quê? Porque o seu ânimo comum é meramente emocional. Ele é flutuante. Ele depende das coisas que vêm de fora. Uma boa notícia, levanta o seu ânimo. Uma boa situação, levanta o seu ânimo. Um bom dia, levanta o seu ânimo. Mas não é este ânimo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre o ânimo que Jesus disse que nós teríamos por causa dele. Por causa da morte dele. É um ânimo que você consegue ignorar os seus sentimentos por um período de tempo até eles serem restaurados e você vai continuando e praticando o que você deve. Bom, deixa eu falar primeiro sobre 3 coisas que tiram o ânimo dos crentes. Primeiro, vá comigo em Josué, capítulo 7. Todos nós somos crentes, e mesmo as pessoas que não são crentes, somos sonhadores. Todos nós somos pessoas sonhadoras. E o cristão ainda muito mais, né? Ele projeta, ele sonha, ele busca.
E nós somos pessoas que, quando nós planejamos e sonhamos, nós investimos não só o quesito monetário, não só o quesito projeção, mas também nós investimos o nosso emocional. E alguns de nós investimos até o espiritual. E nesses investimentos, muitas vezes, não está só o nosso suor. Está toda a esperança, toda a projeção, toda a realização que nós temos. E nós estamos no mundo. Jesus disse que nós teríamos aflições. E eu quero falar um pouquinho sobre perdas. Perdas. Existem pessoas, nós temos 3 tipos de perdas: pequenas, médias e grandes. Como são caracterizadas essas perdas? Por conta da valorização, tá? Por exemplo, existem pessoas que sofrem mais ao perder isso do que aquilo. Mas existem pessoas que, quando perdem aquilo, ficam muito mais abatidas do que perdem isso. Por quê? Por causa da Constituição. As perdas, o que elas fazem nos crentes? Elas funcionam como uma... Sabe quando você enche o tanque? Vou falar uma analogia de uma dona de casa. E aí você tira a tampa, ela faz... vai tudo embora. As perdas fazem isso com algumas pessoas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando você... Por exemplo, existem pessoas que elas nunca têm um grande projeto. Existem pessoas que têm 10 projetos pequenos, tá? Então, isso é uma maneira das pessoas viverem a vida. Eu conheço muitas pessoas e eu identifico isso. Pessoas que têm vários projetos pequenos. E aí perde um, elas não sentem tanto. Mas existem pessoas que têm mais afinco, mais objetividade, elas têm um projeto grande, mas ao mesmo tempo é perigoso aquele projeto grande. Por quê? Porque nele está tudo. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, o que acontece? Josué, ele tinha um projeto que ele recebeu de Deus: levar o povo, entrar na terra prometida e dar ao povo posse daquela terra. Mas para que isso acontecesse, os habitantes da terra tinham que ter medo. Eles tinham que ter ficado assombrados com Jericó, de tal maneira, com a bancarrota de Jericó, e eles tinham que temer Josué e os seus soldados. Só que Josué passa por uma perda. E então ele desintegra. Eu queria que você lembrasse agora de uma perda bem expressiva na sua vida que quase te levou junto. Ou que está te tentando levar junto. Isso acontece. Você diz assim: pastor, eu vou ter que lutar contra essa perda a vida toda? Às vezes sim. Às vezes sim. Ela diminui um pouco mais. Ela fica um pouco mais amena, um pouco menos acentuada, mas a vida toda. Quando você estiver passando por uma crise, seja ela qualquer, essa perda será relevante. Quando você estiver passando por um momento difícil, essa perda vai te levar para a solidão, essa perda vai ser relevante na sua vida. Então, nós precisamos entender que, você diz assim, mas, peraí, existem pessoas que nunca passaram por perdas. Por que eu passei por perda? Saiba você que Deus administra os nossos pesos nas medidas corretas. Então, se você passou por uma perda, saiba que Deus estava com você, era projeto e propósito de Deus, e Deus sabe o que faz. Quem sabe você não vai conseguir identificar o porquê nessa jornada, mas quando você chegar na glória, você vai conseguir entender tudo que tinha um projeto. A Bíblia diz que quando o Senhor chama Josué, no capítulo 1, Deus diz assim para ele: olha, eu tenho uma tarefa para você. Senhor, tem. Você vai substituir Moisés, mas não vai ser fácil. E eu vou te dar uma ordem: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Todos nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos essa ordem: tenha bom ânimo. A minha jornada tem percalços, a sua jornada tem percalços, só que o que eu e você precisamos entender, que nós não só temos o mundo que produz aflições, nós temos o inimigo da nossa alma, que faz muito, e faz demais, e trabalha de noite, para que eu e você tenhamos um desânimo à altura de desistência. Ele faz de tudo. Por quê?
Porque ele sabe que a desistência é algo que o ser humano é inclinado a ter e a fazer. Então, o que eu e você precisamos entender em todo o tempo, que existe uma torcida muito grande, como o Hebreus diz, para nós acertarmos, mas também tem uma torcida muito grande para nós fracassarmos. Então, nós precisamos compreender em todo o tempo que nós estamos sendo testados, provados e tentados. A quê? A permanecermos firmes e fiéis. O pior do desânimo é lidar com o seu coração. O pior do desânimo é lidar. E o desânimo ele tem 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio da indignação e da revolta. O segundo estágio é quando você se vira contra você. E o terceiro estágio é quando você desiste de tudo e tudo fica branco e preto. E você não tem iniciativa mais para nada. Esse é o terceiro estágio. Bom, em Josué capítulo 7, leia aí comigo. Josué manda que alguns espias vão espiar a terra de Ai. Eles haviam vencido uma vitória expressiva, divina, em Jericó. Então os espias olharam e disseram, Josué, é uma cidade pequena, não vamos desgastar todo o povo, manda ali uns 2, 3 mil homens, e aí tudo bem. Tá. Josué não ora e escuta, e então Josué manda essa comitiva belicosa de 3 mil homens, e eles perdem. E morrem 36 soldados. Em Jericó, que era uma cidade expressiva, capital, não morre ninguém. Mas em Ai, morreu. Morreu 36 homens. Josué ficou muito abatido. O que você percebe um erro nessa questão? Essa derrota estava nos planos de Deus? De Josué? Você acha que essa derrota estava nos planos de Deus? Não. Deus não havia planejado essa derrota. Não houve lição nenhuma a ser aprendida nessa derrota. A Bíblia diz assim, que alguns de nós confiamos erroneamente em algumas pessoas. Existem algumas perdas que você sofreu na sua vida, que foi por conta da sua inocência. Foi por conta da sua imaturidade. Foi por conta de você acreditar no que você não deveria ter acreditado. Josué acredita nos espias, eram homens confiáveis, só que eram homens que não haviam orado. E a Bíblia diz assim, que Josué não orou, e havia anátema no meio do povo, ou seja, Acã havia escondido algumas moedas e a capa babilônica, e a ordem, como você conhece a escritura, era proibido. E a Bíblia diz que quando eles voltam derrotados, e essa derrota, ela espalhou-se para todo lado, diga para o seu irmão, espalhar. E espalha mesmo. Dificilmente você vai ouvir alguém dizer uma notícia boa sobre outra pessoa. Olha, você viu? Fulano conquistou isso e fez aquilo outro. Mas as coisas ruins, elas são propagadas. Elas são dimensionadas. E o que Josué temia? Porque a propagação da notícia ruim ia causar o quê? Nos povos da terra. Uma hipótese que este povo tem brecha, tem fraqueza. Nós podemos destruí-los. Então, a grande questão da derrota, vou falar agora dessa parte, é a importância que nós damos aos outros. Ficamos preocupados com o que os outros pensam, ficamos preocupados com aquilo que vai reverberar na opinião, na ótica das outras pessoas, nos sentimos humilhados, descaracterizados, desvalorizados, e isso o que acontece? Isso nós trazemos para dentro de nós. E então a nossa autoestima, ela começa a cair. O nosso amor próprio começa a cair. E aí nós ficamos desesperados, numa necessidade tremenda de levantar tudo aquilo, mas não adianta, perdeu, fazer o quê? E aí nós temos que ter humildade para passarmos a vida encarando o quê? Que erramos, que falhamos e que é isso aí. Mas você pode fazer diferente. Você pode entender que você é um ser humano apenas. E que você não é a única pessoa na Terra que acreditou em quem não deveria acreditar. Que você não é a única pessoa na Terra que perdeu alguém ou algo importante para você.
Se você olhar na Escritura, olhar à sua direita ou à sua esquerda, você vai encontrar pessoas que perderam. E pessoas que souberam se ambientar e se levantar em meio às perdas. Ou seja, o problema está em mim. O problema está em mim. Eu não tenho conseguido nem podido lidar com o meu orgulho, com a minha arrogância, com a minha soberba, e eu preciso entender que eu não sou dono de nada. Deus apenas nos empresta coisas. E às vezes, nessa jornada da vida, nós passamos por perdas dessas coisas, dessas bênçãos, dessas situações que muitas vezes acontecem conosco. Mas e aí? Eu vou permitir que esse fracasso me domine, eu vou permitir que essa sensação de perda me faça um perdedor, eu vou assumir esse posicionamento ou vou levantar a minha cabeça e rogar a Deus pela compaixão e misericórdia de Deus que me faça sonhar de novo, que me faça acreditar de novo com a visão do meu Salvador. Jesus não te salvou apenas do pecado, Ele não te salvou apenas da condenação, Ele te salva na nossa jornada de vida, dos fracassos, das tristezas, da ação do desânimo. Nós precisamos entender que temos um Salvador, e que Ele não foi apenas eficiente quando você se converteu, Ele continua salvando você, principalmente de ti mesmo. E a Bíblia diz assim em Josué, capítulo 7, versículo de número 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre suas cabeças. E ele disse: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizestes passar este povo o Jordão, para nos entregardes nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão? Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então Deus olha para Josué e diz assim: levante, levante, levante. Por que você está prostrado? Hã? Por que você está agindo dessa maneira? Anátema no meio do arraial, a maldição no meio do arraial, tudo tem uma causa, tudo tem uma explicação, tudo tem uma causa. As nossas coisas humanas têm explicações. Às vezes as coisas de Deus, Deus não quer explicar para você porque pertence a Ele, mas as coisas da terra, elas são explicáveis. E Deus nos explica, nos mostrando um pouquinho daquilo que fizemos. Somos seres humanos, erramos, cometemos erros, confiamos em quem não deveriam ter confiado, agimos de uma maneira e assim por diante. E existem coisas que aconteceram com você, que você olha, perdas, que você diz: Deus, mas eu não fiz nada para que isso acontecesse. Então Deus olha: mas eu fiz. E assim por diante. Agora a questão não é o porquê que você perdeu. Não, a questão é o que você precisa aprender com isso. O que você precisa entender com isso. Fala para mim, a opção realmente é o desânimo? Hã? Aí você diz: mas pastor, o que eu faço com esse turbilhinho que existe dentro da minha alma? O que eu faço com esses sentimentos fermentados que existem dentro de mim? O que eu faço para voltar a acreditar, voltar a confiar, voltar a ter ânimo? O que eu faço para olhar para a vida e ver nela brilho novamente? O que eu faço? Diga, o que você faz? A grande pergunta de algumas pessoas é: por que fulano tem tanto ânimo e eu não? Por que facilmente eu sou desestimulado? Por que facilmente eu perco o encanto pelas coisas e o encanto pela vida? Hã? Por quê? Deixa eu só fazer você pensar uma coisa. Você já ponderou e parou para pensar que você é uma pessoa ressurreta dentre os mortos? É isso que a Escritura diz? Que você é uma pessoa resgatada e que a Bíblia diz em Coríntios que Deus não chamou os sãos, mas chamou os doentes. Não chamou os sábios, mas os tolos.
Você já considerou? Claro, eu concordo com você. Existem pessoas que têm muito mais ânimo que eu e você juntos. Existem pessoas que têm muito mais desenvoltura, muito mais condições e assim por diante. Concordo plenamente com você. Mas você já parou para pensar do outro lado? Que só pelo fato de você estar aqui e continuando, é um grande êxito, uma grande vitória? Que se não fosse ele ter te encontrado, você não teria respirado o dia seguinte? Quantos pretensos suicidas nós temos no nosso meio? Quantas pessoas que, se não fosse o amor dele, a graça dele, a vida já teria acabado muito tempo. Muito tempo. Então, eu gostaria que você considerasse. Por quê? Porque você olha para as pessoas e você gostaria que você tivesse aquilo que elas têm. Meu Deus, quanta prontidão. Meu Deus, quanto ânimo. Meu Deus, quanta rigidez. Meu Deus, quanta força. Quanta determinação. Meu Deus, é isso que eu queria para mim? Mas vamos analisar histórias com histórias. A sua história muitas vezes não é igual à história que aquela pessoa teve. Aquilo que aquela pessoa teve um desgaste em 40 anos, você teve aos 4 anos, aos 5 anos, por falta de amor, falta de incentivo, por falta de um lar, de um abrigo, de uma segurança. Nós precisamos ser inteligentes. Não somos todos nós um vaso igual, não somos. Ai, que bom se todos nós seríamos um vaso totalmente igual, onde tudo seria dispensado numa avalanche tremenda. Vamos considerar as coisas, vamos ter empatia pela nossa história. Existem pessoas que não passaram e não vão passar em 80 anos. 10% do que você passou em 30, em 40, considera isso. Isso deve ser considerado. Nós precisamos abrir a nossa mente e entendermos. Tem pessoas que a vida dela foi regada de conforto. O maior tropeção que ela teve foi arrancar a unha. E o meu e o seu nós estamos mancando até hoje. Você precisa entender isso. Nós precisamos ter habilidade para compreendermos o que Deus quer nos informar, o que Ele quer nos mostrar. É muito fácil ser pronto. Você olha para a pessoa, ela está sorrindo e ela está alegre. Olha para a vida dela. É uma vida regada de conforto, de facilidades. Não tem medo de nada. Não sabe o que é insegurança. Não sabe o que é medo. Aí você olha e diz, Deus. Ele diz, não continue, eu estou com você. Não repita, eu sou o seu Emanuel. Você precisa entender isso. Que há diferença e diferença. Então, quando você for fazer comparações, muito cuidado com as comparações que você faz. Muito cuidado com isso. Aí você diz, mas pastora, por quê? Por que existem pessoas que têm a vida mais fáceis do que outras? Essa é uma resposta que eu não tenho para você. Mas ele tem. Ele tem. E eu confio na soberania dele, e eu confio nas dosagens dele, e eu confio naquilo que ele faz. E ele trabalha com cada filho dele de uma maneira diferente. Eu gostaria muito que você considerasse a soberania de Deus e confiasse nela. E entendesse que Deus ama você. E que Deus jamais colocaria sobre você um peso que você não suporte carregá-lo. Jamais. Quando nós entendemos o que é a glória de Deus, como acabamos de cantar aqui. A glória de Deus está nos Jós dos tempos de hoje. Que perdem, que passam, que sofrem, mas que permanecem fiéis. Que olham para ele e dizem, Senhor, é por sua causa que eu continuo. É por sua causa que eu estou aqui. Deu para você entender? Isso é glória de Deus. Isso é glória de Deus. É naqueles cansados, abatidos, como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, perplexos, mas não desanimados. Existem coisas que te deixam perplexo, abismado, de boca aberta. Você diz, Deus, como é possível isso?
Mas a Bíblia diz, mas não desanimados, porque a perplexidade não te desanima, porque você tem para onde olhar, você tem onde olhar, é para Ele, e olharam para Ele, os seus rostos foram iluminados, nós conseguimos enxergar novamente a luz da vida, conseguimos enxergar a beleza da existência por causa dEle, Ele é a razão de eu estar aqui, e Ele é a razão de você viver, e Ele é a razão de você persistir, e de você acreditar neste casamento, e de você acreditar neste trabalho, e de você acreditar na sua própria vida. Não são os nossos acertos, não são as nossas bênçãos, não são os nossos erros, mas sim Ele, exclusivamente Ele, é a razão de nós continuarmos, e a nossa jornada é contínua, e vamos terminá-la apenas quando chegar diante dEle. Não acabou, não acabou. Então, se você tem parado, estagnado, desanimado, levante a sua cabeça, pega as suas tralhas e diz: Senhor, vou continuar, vou conseguir, vou até o fim. Diga amém. Eu quero falar de uma outra situação. Vá comigo em 1 Reis, que deixa as pessoas, capítulo 19, deixa as pessoas desanimadas. Solidão. Solidão. Quando eu falo em solidão, o que você... Solidão. Solidão é diferente de solitude, você sabe. Solitude é você ficar a sós com Deus, e você pensar em Deus, e você ler um texto, e você abrir seu coração, e você fazer oração, ouvir uma canção, e ali você e Deus senta assim numa cadeira, você senta de um lado, e Ele senta do outro, e aí vocês conversam, e aí vocês falam da vida, e falam das coisas. Isso é solitude. Agora, a solidão é diferente. Solidão é você ser deixado sozinho numa tarefa que você não se sente capaz. Repita. Isso é solidão. Solidão é você pedir, por favor, para alguém enxergar que você está cansado, que você não está legal aquele dia. Solidão é você precisar e contar com a misericórdia de alguém, não ter. Solidão é você olhar para você e ver as suas necessidades, e olhar para a situação e dizer: se eu não for, quem vai? Solidão é você fazer mais do que aquilo que consegue, porque a outra pessoa não está fazendo nem aquilo que pode. Isso é solidão. Eu ficaria aqui à noite falando sobre solidão. Isso é solidão. E Elias estava passando por um episódio muito desanimador, um episódio de solidão. Ele era um homem muito firme, muito determinado, incansável. O homem faz uma convocação e ele trabalha e mata 450, mais os profetas de Azera, e ele vence. E agora ele passa por um período de desânimo. O desânimo dele é porque ele se via sozinho. Ele olhava para o lado e ele não tinha com quem contar. E aí? Você olha para o lado e você vê alguém que precisa de você. E aí olha para o outro e vê alguém que precisa de você. E se você continuar olhando, você vai encontrar mais pessoas que precisam de você. E você está precisando de alguém, e aí? E aí, quando você está bem, você vai levando isso e vai tranquilamente, e vai ligando o piloto automático, vez, e outro, e outro, e outro. Mas existe um período da sua vida que você passa por uma situação respectiva que você sente solidão. E aí você puxa na sua memória e você diz: eu nunca tive ninguém. As pessoas sempre contaram comigo: ele dá conta, ela dá conta, ele aguenta, ela aguenta. Deus, eu sempre fui sozinho. Aí o Senhor diz: opa, reformula essa frase. Não, você nunca foi, nunca foi sozinho. Não. A sua questão é que eu sempre fui por você. Eu sempre fui com você.
e você aprendeu que a ajuda humana não era tão necessária. E você sempre contou comigo. Existem algumas frases que nós dizemos que vai contra toda a nossa história. Você nunca foi uma pessoa sozinha. Não. Você só deu conta porque ele esteve com você. Você só deu conta porque ele nunca te abandonou. Você só deu conta porque você teve muito mais do que qualquer outra pessoa perto de você. Então você nunca sofreu de solidão. Quando Elias disse, Senhor, eu quero morrer, eu não aguento mais. Eu sou uma pessoa sozinha, Deus. O Senhor fala, pera, Elias, pera um pouquinho, do que é que você está falando? Eu não estou entendendo. Você está reclamando de ser humano, mas espera aí, quando é que o ser humano foi importante para sustentar, ajudar? Peraí, eu não te bastei? Eu não fui suficiente para você? Então, quando nós reclamamos de solidão, nós estamos pecando contra o nosso Emanuel. Nós estamos falando, Senhor, tá bom, o Senhor deu força, glória a Deus, deu ânimo, o Senhor deu sabedoria, o Senhor abriu o caminho, o Senhor me levantou. Mas sabe o que eu queria mesmo, Senhor? Eu queria um abraço humano, eu queria uma alisadinha nas costas, eu queria um tapinha. O Senhor está falando, que? Você está querendo trocar tudo isso que eu te dou por causa disso? Não estou entendendo. Olha para o teu irmão e diga, é isso? Esse púlpito aqui não está reclamando do peso que ele está carregando. Por quê? Porque ele foi feito para isso. Existem pesos que Deus separou para você carregar. E você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Para mim e para você não existe solidão. Por quê? Porque ele é o nosso Emanuel. Você pode conversar com ele, você pode falar com ele. Quem pratica solitude não sofre de solidão. Diga isso para o seu irmão. Quem fica sós com Jesus não é uma pessoa sozinha. Não é uma pessoa sozinha. Existem pessoas que têm uma necessidade enorme de ter inúmeros amigos. Inúmeros amigos, eu preciso ter muitos amigos e muitos amigos. Mas por que você precisa tanto ter amigos? Eu não consigo entender isso. Jesus, ele é um amigo tão especial. E eu não sou só testemunha disso, eu acredito que você também, tenho certeza disso. Ele aconchega a alma, ele conversa conosco, ele dissipa os nossos enganos, ele tem paciência conosco e a amizade dele é muito interessante. Ela vai te cativando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ele, sabia que a amizade de Jesus, ele entende quando você não está bem? Interessante isso. Geralmente os amigos querem que você sempre esteja sorrindo e sempre pronto para tudo. Jesus não. Jesus sabe quando você não está bem, e ele tem paciência com você, e ele sabe fazer silêncio na hora que você não precisa ouvir nada. E essa amizade, ela é maravilhosa. E Jesus quer muito, muito ser cada vez mais amigo da nossa alma e do nosso coração. E a Bíblia diz assim, em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 10, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E ainda querem me matar, buscam a minha vida para me matar. Eles querem me matar. Solidão. Solidão. Solidão, solidão, solidão. Quando você for falar que você é sozinho, pense muito bem, porque o Espírito Santo tem estado tão perto de você, tão junto de você, e tão com você, que é impressionante. Eu quero terminar falando em Números capítulo 11. Quero falar de outra situação desanimadora para nós terminarmos. Quero falar da murmuração. Diga assim, quanto mais reclamação, mais desânimo. Então não murmure, não reclame, porque além de você desanimar-se, você desanima quem escuta. Quem sabia disso? Existem algumas práticas emocionais nossas que elas são contagiantes.
Uma delas é a amargura, agora nós estamos falando da murmuração. A murmuração, conforme você vai falando, ela vai causando, fazendo um esgotamento de estímulo para quem está perto. Quem que precisa pessoas animadas perto dela? Diga amém. Todos nós precisamos. Por quê? Porque se um balança, o outro está de pé. Agora, se você murmura, o que você está fazendo? Você está desanimando a pessoa que está perto de você. Então, a murmuração é uma fonte de desânimo. Quanto mais você reclama, mais desânimo você vai ter. A murmuração é tão forte que ela conseguiu desanimar o homem animado, Moisés. A Bíblia diz que ele nunca perdeu o vigor, mas ele ficou desanimadão nessa hora aqui. O povo começou a murmurar, reclamar. E então aconteceu o quê? Taberá, ardente. Deus queima a última parte. E aí o povo, depois de morto, os que morreram, os vivos começaram a reclamar de novo. Números capítulo 11, versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e isso ficou mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi-o porventura todo este povo, dei-o à luz, para que me dissesse: leva-o em teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste aos seus pais? De onde eu teria carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizem: dá-nos carne de comer, carne a comer. Eu só não posso levar todo este povo, porque muito é pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço. Se tem achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o mal, não estou aguentando mais, Senhor, me tira a vida. Murmuração. Murmuração. Reclamação. Eu sei que às vezes existe coisas ruins na sua vida. Só que se você ficar falando mal delas, elas vão piorar. E elas vão sugar o seu ânimo. O que você faz com coisas que não estão boas na sua vida? Você sabe? O que é? O que você faz? Lançai sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você tem a saída: oração. Não fale de coisa ruim. Não fique falando mal daquilo que está ruim, vai ficar pior. Quantas vezes Deus já falou isso conosco? Que nós não devemos falar coisas ruins. Não devemos levar notícias ruins. Não devemos ficar... Sabe aquela pessoa que fica blá, blá, blá numa coisa ruim? Eu não gosto, diga, eu não gosto de falar coisa ruim. Eu tenho preguiça. Pode falar, eu tenho preguiça de falar em coisa ruim. Eu não tenho ânimo de falar em coisa ruim. Eu só quero falar coisa boa, porque a minha boca foi criada para bem dizer ao Senhor. Eu quero falar de coisas boas, de boas novas, de boas notícias. Se eu não tenho para falar de boas novas, de boas notícias, humanamente falando, vou pegar a escritura e vou falar, vou profetizar, vou declarar que Deus é a meu favor. Agora ficar só falando em coisa ruim, nós não falamos de coisas ruins, nós resolvemos problemas. Quando você fala de um problema é que você está atestando que você é incapaz de resolver aquele problema. Às vezes você diz assim: pastora, mas foi o lar que eu vivi num lar assim. Eu não posso dizer isso. Meu pai era ímpio, minha mãe era ímpia. Minha mãe nunca reclamou de nada, nunca murmurou. E meu pai também não era de falar. Então, graças a Deus. Se você foi criado num lar de murmuração, desimpregna isso da sua vida. Desimpregna isso da sua alma. Isso é maldição para você. Isso mina o seu ânimo. Para de falar. Se você falar, a coisa vai piorar, não vai melhorar. É orando, orando. Para de falar na cabeça dos outros. Para de falar porque você é isso, você é aquilo outro. Porque você não faz... Senhor, eu vou fazer o seguinte: eu estou pecando e eu estou fazendo o outro pecar, o outro está com raiva já. Então, Senhor, eu vou transformar tudo isso em oração. Pronto. Para que ficar murmurando, reclamando, falando de coisas que você sabe que não vão mudar por meio disso? Não murmure, não reclame, abençoe a sua vida, abençoe as suas coisas. Eu não sei o porquê crente murmura. Eu não consigo entender de onde é que vem isso. De onde é que vem esse teor de reclamação.
Porque ele sabe que a murmuração não abençoa, a murmuração amaldiçoa. Então eu não consigo entender uma pessoa que pratica algo amaldiçoante. Não consigo entender. Por exemplo, você sabe o que leva uma pessoa para trás? Murmuração, falar mal dos outros. Então eu não consigo entender por que tem crente que fala mal dos outros. Por que tem crente que murmura, se você sabe que te leva para trás. Meu Deus, você já tem o diabo que quer te empurrar para trás. Por que você vai fazer coisas que te levam para trás? Não murmure, não reclame. Abençoe a sua vida. E transforme as coisas ruins em coisas boas. Em oração, Deus, isso não está bom, não está bom, não está bom, não está bom, não está bom. E alguém chegar para você e falar, olha, como que está difícil. Você fala, está na mão de Deus. Você não vai concordar. Não, está na mão de Deus. Deus está cuidando. E a hora que você estiver orando, ora por mim, já que você está vendo que a coisa não está boa para o meu lado. Mas não murmurar, não reclamar. Diga amém. Moisés foi tão afetado que eu quero terminar aqui. Ele diz assim no versículo 22. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Moisés diz, Senhor, mas o Senhor está falando que vai sustentá-los de carne? Peraí, de onde que o Senhor vai tirar tudo isso? Deus olha para ele no 23 e diz assim, porém o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verá se a minha palavra há de cumprir ou não. Olha o que a murmuração faz na alma de alguém. Moisés questiona. Então, por mais crente que você for, cuidado com a murmuração. Daqui 2 dias você vai estar duvidando. No 3º dia você já vai estar descrente. Não murmure, não reclame, não fale mal. Peça ajuda para Deus. Fala, Senhor, me ajude. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Se você quiser dobrar os seus joelhos, fica à vontade. Eu quero que você fale com Deus agora sobre a questão do seu ânimo. Quem sabe você chegou aqui nessa noite desanimado, prostrado. Você tem vivido ciclos de desânimo e apatia. Você sabe que Satanás, ele oprime corações e almas para que o desânimo seja operante e cavalgue sobre as almas e as leve à desistência. Fala com o Senhor agora. Fala, Deus, eu sou uma pessoa inclinada ao desânimo. Eu sou uma pessoa que eu sou fácil de desanimar. Deus me ajuda. Eu entendi nessa noite que existem 3 fontes que me desanimam. Solidão, me sentir sozinho, murmuração, Deus. Eu reclamo, murmuro, me sinto, às vezes, assim, indignado com aquilo que acontece comigo, Pai. E eu preciso entender que o Senhor está comigo, o Senhor é aquele que me ajuda. E as perdas. Me ensine a avaliar melhor as perdas. Será que se não fosse essa perda, eu teria o que eu tenho hoje? Eu estaria onde eu estou hoje? O Senhor teria me ensinado lições das quais eu aprendi? Fale com o Senhor agora. Fale, Deus, eu quero ter um ânimo que venha do Senhor. Eu quero ter fortalecimento, eu quero ser uma pessoa que tenha bom ânimo. Eu quero buscar ânimo da Tua presença. Eu já experimentei, Deus, buscar ânimo horizontalmente. Eu já experimentei ter ânimo por conta do dinheiro, ter ânimo por causa da saúde, ter ânimo por causa da família, ter ânimo por causa de bênçãos. E eu percebi que todos esses ânimos são dissipados. Eu quero um bom ânimo, um ânimo que trabalhe dentro da minha alma. Um ânimo que trabalhe dentro do meu coração. Um ânimo, ó Deus, que me levante, que me coloque de pé. Um ânimo que quando as aflições venham, Senhor, elas não consigam me abater. Um ânimo que me posicione. Deus, em nome de Jesus. Neste momento eu quero orar contra todas as ações malignas dentro dos corações. Eu quero orar, ó Deus, eu quero chamar as intercessoras para virem aqui à frente. Você depois do culto vai poder vir buscar oração. Eu quero que elas já se posicionem. Peça ao Senhor agora, Senhor, eu preciso ser liberto. Senhor, nós te pedimos agora que toda a opressão de Satanás, que toda forma de dardo do maligno,
que toda cicatriz, machucado, ferida, que existiu nesse coração lá atrás, por causa de uma decepção, de uma perda, de uma amargura, que está guardada dentro deste coração, onde Satanás tem podido usar para definhamento, onde Satanás tem podido usar para abalar esse coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo agora, eu te peço, que o Senhor venha levantar este coração, diante da tua presença agora. Espírito Santo de Deus, nós queremos que nessa noite haja libertação. Precisamos de libertação, esse coração machucado, ferido, pela dor da perda, por causa da morte, por causa da falência, por causa do desfecho de uma quebradura de aliança. Ó Deus, em nome de Jesus, esse coração, ó Deus, que é abalado, vez por outra, eu te peço, pela perda, pela solidão, Pai, em nome de Jesus, ou pela murmuração, eu peço que o Senhor agora venha levantar, que o Senhor venha sustentar o teu povo, toda ação de espíritos das trevas, toda opressão maligna, toda característica de Satanás, oprimindo, trazendo situação opressa, fazendo com que a alma, ó Deus, perca o brilho da salvação, perca a alegria da salvação. Eu te peço agora em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito, que a tua mão se levante em favor. Eu quero que você se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Deus, te pedimos pela Andréia, pelo Aparecido, pela Maria. Ó Deus, visite essas pessoas agora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha restaurá-las, abençoá-las, consolá-las e fortalecê-las. Eu quero que você ponha a mão no seu coração agora. Que você diga assim comigo: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor restaure a minha alma. Espírito Santo, console o meu coração. Restaura a minha alma de toda dor, de toda perda, de todo sofrimento. E nesta noite eu coloco todo jugo indevido diante do Senhor. Refrigera a minha alma. Eu não quero sair daqui cansado, desmotivado. Eu declaro o poder da tua palavra sobre a minha vida, a ação libertadora do Espírito Santo sobre mim, em nome de Jesus. Diga amém. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra de Deus, que a ação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua alma, e que não haja sobre você nenhuma oportunidade satânica para opressão, para desânimo, que caracterize uma ação de Satanás. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.